Preciso te falar agora sobre o Corinthians bastante animado com a chance de acordo com a Caixa para quitação dos name rights. Você sabe que o Corinthians deve hoje cerca de 675 milhões de reais pelo financiamento do estádio, certo? Pois bem, coisa de um mês atrás o Corinthians procurou o Banco Estatal para tentar convencê-lo a zerar essa dívida do financiamento em troca da cessão dos name rights do estádio alvinegro por 10 anos. A primeira resposta da Caixa foi negativa, mas as partes tentam chegar a um acordo para que em vez de 10 anos a Caixa tenha direito à exploração dos name rights do estádio corintiano por 15 anos. E diante desse cenário existe dentro do Corinthians a expectativa de um acordo que faria com que o Timão deixasse de contar com essa dívida super desgastante apenas com juros desses 675 milhões de reais. O Corinthians gasta cerca de 100 milhões de reais por ano. Importante registrar que se o acordo de 15 anos dos name rights fosse fechado, o Corinthians venderia esse acordo com a Caixa por algo na casa dos 45 milhões de reais por ano. Hoje, o atual contrato com a Impera Pharma garante ao Timão apenas 15 milhões de reais por temporada. O único ponto importante é em relação à multa do atual vínculo com a Impera Pharma. O Corinthians precisaria encontrar 70 milhões de reais no mercado para a quebra desse contrato, para que a Caixa pudesse assumir o posto da Impera Pharma. Preciso te contar agora que o Corinthians deve perder um jogador titular em 2025 para o próximo ano. Negociações com Angeleri não avançaram. No mês passado, representantes do zagueiro e lateral argentino estiveram em São Paulo para conversar com o Fabinho Soldado. O Angeleri exige um reajuste salarial como havia sido combinado quando ele troca o Getafe pelo Corinthians no primeiro semestre desse ano. O problema é que a proposta ou a promessa havia sido feita pelo Augusto Melo, que não é mais presidente. E desde então, além da mudança no comando, houve também muita dificuldade do ponto de vista financeiro. A atual diretoria entende que não é capaz de oferecer um reajuste para o Angeleri, que cobra essa grana para permanecer. O contrato se encerra em 31 de dezembro, o lateral argentino de 31 anos de idade já foi procurado por outros clubes e, embora dê preferência para o Timão, deve acabar se mudando. A tendência é que ele não fique, a menos que o Corinthians consiga melhorar a proposta. Já foram 2 rodadas de negociações e nenhuma delas avançou. Angeleri, desde que foi contratado do Getafe, esteve em campo em 39 jogos. Como lateral e zagueiro, deu 2 assistências, ainda não balançou as redes. E o Corinthians espera anunciar nas próximas horas a renovação do seu contrato de patrocínio Master. Na noite dessa terça-feira, o presidente Osmar Stabile recebeu no Parque São Jorge os executivos da Esporte da Sorte. E as partes chegaram a um acordo para prorrogação do atual contrato com direito a um belo reajuste. As cifras ainda não foram reveladas. O que se sabe é que o atual vínculo garante ao Corinthians 103 milhões de reais por ano. Desde que o Flamengo, na metade do ano, fechou com a Betano por 268 milhões de reais, o Corinthians exigia da Esportes da Sorte cifras muito superiores. Esse acordo está encaminhado e deve ser confirmado a qualquer momento. O primeiro a tratar sobre o assunto foi o jornalista Luiz Fabiani. Na manhã dessa quarta-feira, antes de gravar o vídeo, perguntei ao presidente Osmar Stabile sobre essa renovação e o presidente admitiu que as conversas estão em estágio avançado. Nesse momento, o Flamengo embolsa 268 milhões por ano, o Corinthians 103 milhões de reais por ano e o Palmeiras 100 milhões de reais anuais. Depois aparece o São Paulo com 78 milhões. Com o problema do patrocínio Master resolvido e mais dinheiro em caixa, Timão passa a cuidar de forma prioritária das tratativas com a Caixa pelos name rights. Já havia contado para vocês sobre a enorme expectativa em relação a um acordo com o Banco Estatal para a cessão dos name rights do Estádio Alvinegro por 15 anos em troca do perdão da dívida do financiamento. Hoje o Corinthians deve 675 milhões de reais ao banco. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!